Quando a gente tem lá o bendito cabo lá pendurado no poste, lá solto no passeio, enrolado nas árvores, enrolado nas placas de trânsito, a quem recorrer? Às 15h56, com 40 vereadores presentes, retomamos a reunião. O senhor secretário fará a leitura do projeto em pauta. Ordem do dia, primeira parte. Boa tarde a todos aqui, vereadores e vereadoras. Boa tarde a vocês da galeria, aqueles que nos acompanham. Primeiro, item 1, projeto de lei número 137/2021, turno único, veto total. Ementa, veto total, proposição de lei número 26/2022, que acrescenta aos artigos 43C, 43D, 43E e 43F, a Lei número 8.616, de 2003, que contém o Código de Posturas do município de Belo Horizonte. Autoria, vereador Braulio Lara. Quórum, a maioria dos membros da Câmara para rejeitar o veto, são 21 vereadores. A votação é nominal, pareceres das comissões, comissão especial pela rejeição. Vencimento 3 de agosto de 2022, sobrestando. Em discussão, para discutir, vereador Braulio. Vou deixar aqui esse bolo de fio. Ele fica normalmente pendurado nos postes. E tem muitos anos que tento resolver esse problema como cidadão. Esse bolo de cabo aqui estava aqui pertinho da Câmara, atrapalhando os pedestres a passar, deixando a população vulnerável. E pior, vulnerável por quê? Porque uma senhora pode vir caminhando na calçada, tropeçar, cair, ter uma lesão. Pode ser que um cabo desse dê alguma descarga elétrica. E aí, a gente, na verdade, não melhorar a nossa legislação para isso, não trazer um aperfeiçoamento do dispositivo para isso, é uma mensagem, na verdade, que provavelmente a gente teria que andar todo mundo com um alicate. Porque se o alicate, né, é a ferramenta para começar a tirar as coisas dos postes, todo mundo teria que ter uma, porque a gente não tem a quem recorrer. Na verdade, as pessoas hoje ficam num ping-pong sem fim. Quando a gente tem lá o bendito cabo lá pendurado no poste, lá solto no passeio, enrolado nas árvores, enrolado nas placas de trânsito, a quem recorrer? Experimente você ligar. Ligue para a prefeitura. Código de postura serve para quê? Para regulamentar o quê? O nosso ambiente urbano. E aí a gente pega e escuta da prefeitura que esse tipo de atendimento tem que ser solicitado na Companhia de Energia Elétrica, CEMIG. E aí você vai lá todo feliz ligar para a CEMIG. Ligou para a CEMIG, o que acontece? Não, se não são cabos elétricos, você tem que ligar para a operadora de telecom. E aí você pega e fala, quem que é o dono desse bendito cabo? Na verdade, esse bendito cabo já deveria estar identificado, porque essa Câmara, uma proposição inclusive do vereador Gabriel, já tinha feito uma melhoria no Código de Posturas, solicitando o quê? Que as empresas identifiquem os seus cabos. Já passou 2020, 2021, a gente está em 2022. E o que esses cabos estão lá soltos nas calçadas até hoje? A nossa cidade tem a oportunidade hoje, com a derrubada desse veto, de dar esse passo a mais na legislação. Por quê? O cidadão vai entrar em contato com a prefeitura e a prefeitura vai botar todo mundo na mesa. A prefeitura vai chamar as operadoras que prestam serviço aqui dentro do nosso município para que tomem providências com relação a esse cabeamento inservível. E esse cabeamento que eu estou falando não é o que está bonitinho lá no poste, não é o que está ficando arrebentado. Só que, além disso, ainda vem mais um problema, porque quando a gente pautou esse assunto aqui na Câmara, e aqui eu quero fazer um elogio ao meu colega vereador Jorge Santos, lá atrás o Jorge Santos entrou com um projeto também muito parecido. E foi questionado justamente uma inconstitucionalidade, que, ao meu ver, não havia. Mas, digamos que era um projeto um pouco mais abrangente do que o que proponho, e aí ele foi fulminantemente vetado.
Vi outros projetos de outros vereadores de diversas legislaturas, desde os anos 2000, nessa casa, para tentar resolver essa bagunça que está no nosso espaço. Então, o projeto de lei foi cuidadosamente construído nessa casa. O primeiro passo foi pela assessoria legislativa, que fez a orientação para a gente não violar nenhum tipo de normas superiores. Na sequência, ele tramitou pela CLJ, com trabalho super criterioso, veio a esse plenário em primeiro turno e em segundo turno com votação unânime, porque todos os vereadores que estão aqui sabem da importância que é a gente melhorar esse regramento da nossa cidade. E, para finalizar, porque a gente está aqui pela coerência do nosso trabalho do Legislativo, é que nós temos, além de tudo, uma oportunidade ímpar com essa lei entrando em vigor, que são as empresas que vão colocar a infraestrutura de 5G na cidade. Estrutura do 5G que foi recentemente aprovada aqui na Câmara. Por que não instalar as novas antenas e já vir saneando a antiga fiação? Então, eu acredito que é um momento importante. Eu preciso de frisar aqui que votar pela coerência é a gente conseguir fazer uma melhoria real para a nossa cidade. Então, como esses cabos estão aqui pendurados nesse microfone, são os mesmos cabos que você anda em todas as regionais de Belo Horizonte, por diversas ruas, eu peço a todos que a gente faça a derrubada desse veto. Obrigado. Em discussão, para discutir. Vereador, você que vai... Você quer só encaminhar? Não, eu quero discutir depois. Para discutir, vereador Gabriel. Vereador Bruno quer discutir depois de mim. Com prazer, vereador. Os cabos aqui estão, e eles já dizem tudo. Presidente, a senhora me deu o privilégio de compor a comissão que analisou esse veto. E eu fui relator deste parecer. E eu deixei claro, não há motivos para o veto. Data máxima vênia, prefeito e equipe da prefeitura. Não há. Tanto não há que este projeto de lei passou na Comissão de Legislação e Justiça, composta por Irlan, Jorge, Reinaldo, eu e Fernanda. Passou. Neste plenário, foi aprovado em primeiro turno, não por 1, 2 ou 3, não por 21, pela unanimidade. Este projeto de lei foi aprovado aqui por todos nós. Em segundo turno, aprovado por todos nós. E se tem coisa que não pode voltar a vigorar nesta casa, é o sim, sim, sim. Para quem não conhece, eu explico. No passado, na legislação anterior, de modo desrespeitoso, de modo extremamente desnecessário, Braulio, os vereadores votavam no primeiro turno, no segundo turno, e depois de aprovar favoravelmente um projeto, mantinham o veto do prefeito repetidamente. Um parlamento de cócoras. Braulio, o senhor citou o projeto do vereador Jorge na legislatura passada. Como o senhor bem disse, ele era similar, mas não era igual. Tanto que 2 vereadores votaram contra o projeto do vereador Jorge. Eu e Matheus Simões. Votamos contra no primeiro turno, votamos contra no segundo turno, e quando o veto chegou, obviamente mantivemos o veto. Curioso, foram todos os nossos colegas que votaram a favor no primeiro turno, a favor no segundo turno, e quando o veto chegou, eles mantiveram o veto. O que se discute aqui, para além desta fiação horrenda que está na minha frente, e aí, Braulio, depois do projeto do Jorge, eu próprio fui autor de um projeto aprovado em primeiro, segundo turno e sancionado para identificação do cabeamento, que não está sendo cumprido, e cujo seu projeto, aprovado por todos nós, aprimora. Mas, Braulio, presidente Nelly Aquino, se esse projeto tivesse como problema só o veto que está diante de nós. Não. Nós não estamos aqui tratando só da fiação e do veto. O placar, em instantes, vai revelar independência do parlamento.
Porque quando o prefeito era o Calil, de triste memória, a bravura, a coragem de muitos aqui para derrubar um veto era abundante. Vamos derrubar o veto. Havia até prazer. Sempre derrubei quando eu achei que havia motivos técnicos para tal. E nós nunca, senhoras e senhores, votamos e aprovamos um projeto em primeiro e segundo turno para o senhor Alexandre Calil vetar e a gente aceitar. A independência deste parlamento que funcionava com Alexandre Calil precisa funcionar com Fuad Noman. Eu insisto, brutalidades podem ser cometidas de jeito afável. O maior problema do Brasil hoje é um parlamento agachado. O maior problema desse Brasil hoje é porque o Poder Executivo não encontra, minha querida Duda, tenho certeza vai estar lá, rédeas. Não há rédeas no parlamento a segurar o Executivo. Não há pesos e contrapesos. E não há harmonia e independência entre os poderes. Se o Congresso Nacional falha, se a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o Poder Executivo não dão exemplo, em Belo Horizonte ainda há vereadores. Em Belo Horizonte, sob a liderança de uma mulher independente, digna, que elevou esse parlamento, e hoje no almoço nós nos emocionamos por isso, colocou essa Câmara Municipal onde ela nunca esteve, e ela sabe disso, com a ajuda de muitos, não é agora que este parlamento passa a se agachar. Nós vamos nos permanecer altivos, enquanto você estiver aqui, pelo menos, para dizer que há independência. Este veto precisa ser derrubado. Vereador, para discutir, vereador José Ferreira. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos aqui presentes. Quero daqui já aproveitar e dar os parabéns ao vereador Braulio, que é um excelentíssimo projeto, é um ótimo projeto para essa cidade. Isso aqui já me fez raiva aí na minha rua, já me fez raiva pelos meus caminhos. E dizer que esse veto, para mim, foi uma falta de comunicação, uma falta de entendimento entre o prefeito, entre os técnicos da prefeitura, entre o vereador. Por quê? Um projeto meu que está nessa casa ainda suspenso, eu, quando tive a informação que ele seria vetado, né, tive uma informação, lógico, foi aprovado em primeiro turno o meu projeto, que é o projeto sobre o laudo dos deficientes. Eu suspendi para não perder o projeto, porque até então ninguém me ligou. Eu recebi a ligação do vereador Braulio, com toda a humildade dele, me ligando, me pedindo voto para o projeto dele. Mas não tive ligação mais de ninguém. E dei a minha posição para o vereador Braulio, porque eu entendi que é um projeto muito bom. Então, eu quero entender esse veto, que foi uma falta de comunicação, uma falta de ajeitar as coisas, porque eu acho que isso tem que ser resolvido aqui nessa casa, que todos os projetos, a partir do momento que ele foi protocolado aqui nessa casa, na primeira comissão na qual ele está tramitando, a prefeitura, ela deveria, já com seus técnicos, já entrar em contato com o vereador, já sabendo que talvez não vai concordar muito, para ajeitar o projeto para que seja aprovado. Porque o projeto do vereador Braulio foi aprovado primeiro e segundo turno e pelas comissões, e de repente chegar aqui o veto. Eu acho que, assim, é uma falta de tempo, estão perdendo tempo com isso, né? O meu projeto, eu tive que suspender ele, porque se ele passasse o segundo turno, ele seria vetado por uma falta de comunicação, e entendendo que falta a última comissão para ser passado, porque ele recebeu emenda, foi aprovado em primeiro turno, e se ele fosse para segundo turno, sem ter uma comunicação, ele seria vetado, porque a informação tinha chegado até mim. Então, eu suspendi ele, porque ele tinha recebido a emenda por alguns vereadores, vai estar na última comissão, e eu estou só esperando aí a gente sentar com a secretaria aí, com a Secretaria de Saúde, para que nós possamos ajeitar o projeto, para que ele possa ser sancionado aqui na nossa cidade, porque é um projeto muito bom.
Então, aqui, eu dei meu posicionamento para o vereador Braulio, né, apoiando ele nesse projeto. Quero aqui dizer à Prefeitura sobre meu voto para o vereador Braulio, né, que eu vou ir contra o veto, para eu entender da importância desse projeto. Quero aqui dizer, né, gosto muito, né, do tratamento da Prefeitura conosco, mudou muito, né, na saída do antigo prefeito, e o relacionamento se estreitou aqui nessa casa e melhorou muito, né? Agradeço bastante todas as vezes que a Prefeitura me recebeu para que nós pudéssemos aí discutir assuntos importantes para a cidade, né? Estou aqui para apoiar o vereador Braulio nesse projeto, até porque ele me pediu voto, mas ninguém me pediu. Viu, vereador Braulio? Parabéns pelo projeto, que Deus abençoe, que dê certo. E a Prefeitura de Belo Horizonte tem que mostrar quem manda na cidade. Ela tem que mandar. Não é a empresa privada que tem que mostrar que manda, não. Eu acho que será um avanço para a nossa cidade a Prefeitura sancionar esse projeto do vereador Braulio e começar a colocar ordem nas ruas, colocar ordem nos portes, mostrar para essas empresas, mostrar para ela quem manda, que eu acho que para mim é uma zona sobre esses portes, essas bagunças desse fio pendurado. Então, eu quero aqui dar os parabéns, vereador Braulio, viu? Que Deus nos abençoe e que esse projeto venha ser sancionado aqui na nossa cidade. Obrigado. Você quer discutir ou encaminhar, Bruno? Não, agora eu quero discutir. Para discutir, vereador Bruno Miranda. Obrigado, presidente, minha cara presidente Nelly, caríssimos vereadores. Bom, primeiro dizer, Braulio, que a sua iniciativa de debater esse assunto aqui no Parlamento, na Câmara, é muito salutar, né? Todos nós aqui nos deparamos todo dia com um emaranhado de fios na cidade, e isso incomoda muito, até do ponto de vista visual e de segurança também. Houve aqui, é preciso esclarecer isso para os colegas vereadores e para quem nos acompanha, um erro de comunicação entre a equipe de governo, né, formada por mim, pelos vereadores Vanderlei e Wesley, juntamente a Vossa Excelência, na semana passada, e que gerou uma situação desnecessária e todos nós entramos na verdadeira bola dividida. Reconhecendo que houve esse desencontro de informação, na condição de líder de governo, eu passo, então, a liberar a nossa base para que ela possa votar de acordo com o que achar melhor, respeitando Vossa Excelência e o que aconteceu aqui. Mas eu não podia deixar aqui de falar dos motivos que levaram o prefeito Fuad, que tem, desde o início de sua entrada e de sua posse aqui na Câmara Municipal, tentado manter um diálogo profundo com os vereadores em relação aos projetos. Agora, Vossa Excelência, no seu projeto, impõe que a Prefeitura deva atuar no cabeamento e nos postes da cidade, que são de responsabilidade de um outro ente, e que já existe regulamentação federal e normatização sobre essa situação. Fica parecendo assim, grosso modo, o sanduíche não chega. Eu pedi um sanduíche na McDonald's, mas eu ligo para o Burger King para poder reclamar. Porque tem essa situação. É uma ponderação que o Executivo faz em relação ao seu projeto, que precisa ficar aqui muito bem claro, mas em respeito ao que ocorreu aqui na semana passada, essa liderança encaminha pelo voto sim ao veto, mas liberando a sua bancada. Para discutir, vereadora Fernanda. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. O Braulio me apresentou esse projeto de lei em primeira mão, e, na época, a gente deu várias bombas em diversos aspectos, naquilo que ele, de fato, estava legislando sobre assuntos que era de competência federal. Mas o projeto final, nós não estamos legislando sobre telecomunicações e muito menos sobre energia elétrica. E eu falo com muitos colegas, a questão não é onde o projeto de lei entra, é o conteúdo. E o conteúdo aqui, como o próprio vereador Bruno Miranda disse, já existem 2 resoluções da ANEEL que falam que é obrigação da empresa concessionária e permissionária retirar o excesso de cabo
e, inclusive, os postes. Essa obrigação já existe, nós não estamos criando ela. Mas, a partir do momento em que há o ordenamento da cidade, a responsabilidade do poder de polícia é do município. A responsabilidade da multa administrativa para o particular que não cumpre a obrigação dele ao prestar o serviço para a cidade, esse poder de polícia é do município. E cabe ao município, sim, vigiar e estabelecer sanções para aqueles que não cumprem a obrigação deles e que prejudicam a cidade e colocam em risco a própria saúde de quem está andando na rua, né, com fios de alta tensão e fios soltos. Outra observação que eu vi aqui, a questão da disponibilização de canais de atendimento. Então, nós vamos ter que fazer uma análise de inúmeros outros projetos de lei que nós já aprovamos nessa casa. Porque eu me lembro por alto aqui, pelo menos uns 4, ano passado e esse ano, onde nós colocamos no projeto de lei que não está se criando mais um canal de atendimento, mas dentro dos canais que já estão disponíveis na prefeitura. Não está sendo criada nenhuma obrigação para o município, além daquela que já existe, que é a de fiscalizar, a do poder de polícia e o de proteger. Então, só fazendo uma análise bem técnica, que não está sendo legislado sobre telecomunicações, sobre energia elétrica, e nem está criando uma obrigação nova que deveria ser uma obrigação contratual. Essas obrigações já existem na Resolução Normativa 1000, de 2021, e na Resolução Normativa 797, de 2017. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Em votação, alguém deseja encaminhar a votação? Para encaminhar, vereador Bruno Miranda. Então, cara presidente, para deixar claro, liberando a bancada, mas, obviamente, fazendo o encaminhamento na liderança de governo, encaminhar pelo voto sim ao veto. Para encaminhar, vereador Braulio Lara. Gostaria de encaminhar pela derrubada do veto, ou seja, não ao veto, sabendo que esse projeto vai trazer uma evolução muito importante para a nossa cidade, que é dar ao prefeito instrumentos para realmente cobrar, fiscalizar e punir aquelas empresas que não têm um pingo de zelo ao lançar o seu cabeamento aéreo na cidade. Infelizmente, se a cidade tivesse organizada, as normas federais estivessem sendo todas atendidas, os padrões da BNT seguidos, talvez esse projeto não teria entrado em pauta nessa Câmara de Vereadores. Mas é uma situação que já se encontra acumulada de muitos anos e que pouco se fez para que ela fosse resolvida. Imagine uma situação do portão da garagem do seu prédio estragar. E aí você chama o serralheiro para ir lá resolver, e ele pega e fala, não posso resolver não, porque o motor você tem que olhar lá na garantia da autorizada. E eu estou indo embora. É mais ou menos isso. A gente tem que assumir a nossa posição de síndico da cidade, é a posição do prefeito, e para isso, não ao veto. Para encaminhar, vereador Gabriel. Para encaminhar, presidente, atenção, Bloco Democracia e Independência. Somos 6 vereadores, a presidente está na cadeira. Vereador Henrique Braga, vereador Célio Frois, vereador Juliano Lopes, vereadora Marilda Portela. Por gentileza, além de mim, o encaminhamento é de voto não ao veto. Meu amigo Reinaldo Gomes não está presente, líder do Bloco Democrático Independente, parceiro, irmanado a esse bloco, eu peço também o voto não ao veto. Sobretudo aos vereadores que não estão aqui, vereador Álvaro Damião não está presente aqui no plenário, mas está online. Vereador, o governo liberou, e o nosso bloco, o nosso pedido é o voto não ao veto. Tá bom? E além deles, deixa eu encaminhar, quem mais? Reinaldo Gomes, que também não está presente, vereador não ao veto. Para deixar claro para todo mundo, voto não ao veto. Em votação, senhoras e vereadores... para encaminhar, vereador José. Desculpa, José, não tinha visto. Tranquilo, presidente. Presidente, eu já declarei aqui meu voto. É só o que nós vamos votar aqui, quem for votar não é questão de uma afronta ao prefeito, né? É só de dar uma oportunidade para que venha... Não, só para dar uma oportunidade, né, para fazer as coisas certas, para que esse projeto possa ser sancionado e resolver esse problema da nossa cidade. Obrigado, presidente.
Obrigada, José. Em votação, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação. Por gentileza, registre seu voto. Encerrada a votação, 8 votos sim, 28 não, 3 abstenção, total 39 votos. Rejeitado o veto ao projeto de lei 137/21. Para declarar voto, vereador Gabriel. Presidente, estou muito satisfeito e orgulhoso desse parlamento. Parabéns aos 28, quórum qualificado, aos 28 vereadores que foram, com todo respeito aos outros 8 que votaram sim e aos 3 que se abstiveram. Aliás, isso é do jogo, mas parabéns aos 28 vereadores que mantiveram a sua coerência em relação ao voto sim no primeiro e no segundo turno. Braulio, meu amigo, nunca duvide da principal ferramenta que tem um parlamentar, a palavra. E respeite sempre o tempo. Talvez, se nós tivéssemos ido à votação aqui, naquela quinta-feira, o placar seria outro. Com o tempo e com a palavra, esse parlamento se manteve altivo, independente, e eu estou muito orgulhoso dele hoje. Parabéns aos meus colegas. Para declarar voto, vereador Braulio Lara. Gostaria de agradecer cada um dos colegas aqui. É uma matéria importante para a cidade e, com toda a convicção, eu acho que a gente tem que reconhecer esse grande esforço que foi feito hoje. Independente de qualquer coisa, eu quero agradecer aos líderes de governo que sempre me trataram com total respeito. Bruno Miranda está aqui atrás de mim, vereador Wesley, vereador Vanderlei. A gente sabe que aqui é a casa do povo e é onde a gente tem que firmar as nossas batalhas em prol de construir o melhor. E a gente está aqui para realmente consolidar isso. Então, quando o Poder Legislativo está firme e independente, ele consegue avançar em pautas muito importantes para a cidade. Então, agradeço cada um de vocês pela derrubada deste veto. Obrigado.